Você já começou a estudar inglês umas 1000 vezes e parou no meio do caminho porque se sentiu perdido, não sabia o que fazer, não conseguia manter uma constância e às vezes até não estava sentindo que estava tendo real resultado. Bom, não se preocupe, você não é o único ou a única a passar por isso. Todo dia eu recebo alguém no meu Instagram com uma história similar, uma história parecida com essa. Então, calma, aquiete teu coração e vamos que neste vídeo eu vou te dar uma virada de chave que pode te ajudar a manter essa constância, mesmo que você já tenha tentado de tudo. Mas antes de continuar, já fica aqui o alerta. Pega papel e caneta ou o seu planner, que o que eu vou te passar aqui vai ser digno de anotação. E já que eu fiz esta pausa aqui, eu quero já te pedir também, deixe o seu like, se inscreva no canal e, é claro, marque ou compartilhe com mais alguém que esteja passando pela mesma situação que você e queira avançar no inglês com propósito. Voltando aqui, pensa aqui comigo. Você sente que não avança porque vive recomeçando, correto? Em parte, pode até ser sim, por conta desse para e volta, mas o problema real não é a sua idade, não é a sua capacidade cognitiva, não é tempo, mas pode ser sim um direcionamento errado. Aqui eu já falei sobre um pouquinho disso em alguns outros vídeos, onde eu falo sobre você encontrar o seu perfil ideal de estudos e se entender melhor. Mas não é este o ponto do vídeo de hoje, e sim a ideia de uma rotina ideal que cabe no seu cronograma, mesmo que você sinta que nunca tenha conseguido se organizar. Fica aqui comigo até o final, porque além do conteúdo deste vídeo, eu vou te dar um presente e uma oportunidade para que você tenha resultados no seu inglês, mesmo estudando 15 minutos por dia. Bora lá? Papel e caneta na mão. Primeiro, antes de continuar e te mostrar a rotina dos 7 dias, eu quero te lembrar duas coisas. One é a curva do esquecimento. O que é a curva do esquecimento? A curva do esquecimento nada mais é que quanto mais você demorar para ver uma coisa que você aprendeu, mais você vai esquecer. Então, quanto menor a curva do esquecimento, quanto menor tempo você levar para rever aquilo que você aprendeu, mais você vai lembrar, ok? Ponto 2. Sim, inglês todo dia é o melhor. E, nesta linha de raciocínio, 15 minutos todo dia, por mais que pareça pouco, é muito melhor do que você passar horas e horas apenas uma vez na semana. Então, tenha uma rotina constante, mesmo que pareça pouco, mas de forma que você esteja sempre reforçando o conteúdo. E aqui é independente do seu perfil de estudos. Combinado? Vamos lá, que agora eu vou te mostrar exemplos de como você pode montar essa rotina de 7 dias para estudar inglês e já ter resultado nos primeiros 7 dias. Bora aqui para o modelo. Lembrando que o que eu coloco aqui de segunda a sábado, segunda a domingo, você pode mudar a ordem de acordo com a sua preferência. São exemplos. Mas se você seguir essa ordem aqui, pode ser que te ajude um pouquinho mais. Vamos lá. Começando com Monday, segunda. E como a gente está falando de inglês com propósito, é claro que eu não poderia deixar de falar Bible, inglês com Bíblia, com seu momento de devocional, a palavra do dia. Você pode usar através de um versículo curto do dia, uma palavra nova todo dia. Você pode usar isso através de aplicativos, sites, o canal lá do Instagram, onde eu ponho um versículo por dia todo dia e faço uma reflexão em cima disso, entre outras fontes que você pode escolher, como até mesmo os vídeos e lives que eu tenho aqui de inglês com Bíblia. Pode preencher aí alguns dias aí dos seus estudos facilmente. Continuando aqui nessa ideia da segunda-feira,
Lembra que a gente está tentando focar em pouco tempo. Então, um versículo é sim mais do que suficiente. Prova são as lives que eu tenho aqui, que algumas são 20, 30 minutos, e é um versículo apenas, às vezes, mega recheado de conteúdo. Como você vai escolher a versão? Primeiro, se você estiver começando, foque, tente pegar versões em linguagens mais atuais. Então, mas e a King James? Eu gosto da King James, eu ouvi falar muito da King James. Bom, se for na linguagem mais atualizada, a New King James, ok. Mas se for aquela antiga, não é qualquer um que está preparado para ela. Até mesmo porque eu não indico você aprender inglês, um inglês para fala, focado no King James tradicional, porque ninguém fala mais daquele jeito. Então, se você quer um inglês dia a dia, real, busque Bíblias, versões mais atualizadas, no foco aprendizado do inglês. Combinado? Como você pode fazer isso? Bom, você pode escolher ali o versículo, destrinchar palavra por palavra, tentar juntar contextos, até mesmo por conta de phrasal verbs, que às vezes, quando tem um verbo com uma preposition, muda-se o sentido. Você pode, e claro que eu vou mais indicar essa também, ter o versículo em inglês e o versículo em português ao lado, para comparar o sentido do que está sendo dito e ter certeza se o que você está aprendendo ali bate de fato com o sentido do versículo. Terça-feira, uma oração guiada em inglês. Você pode seguir um áudio, um roteiro, você pode seguir alguns vídeos que eu coloco tanto aqui no Shorts quanto no Reels do Instagram, que eu faço Prayers of the Day. Você pode seguir vários outros posts que eu já fiz aqui também de um prayer, no caso do post não tem o áudio, mas o que eu vou sempre indicar aqui, tente escrever essa prayer, ok? Passe para o escrito e fale, traga para o auditivo na sua prática falada e de forma que você também ouça. Claro, eu não vou eliminar essa prática da segunda também do Verse of the Day. Faça suas anotações, mas também traga para o auditivo, porque afinal de contas o objetivo aqui é prática, é falar e não apenas acumular conhecimento. Combinado? Wednesday, frase de viagem. Estamos falando de propósito, certo? Um dia na semana, faça temática com o seu propósito. Seu propósito é viajar para fora, fazer missões? O seu propósito é viajar simplesmente para conhecer o mundo? Ou será que seu propósito é morar fora? Aqui não importa. Deixe um dia na semana focado no seu propósito, no seu objetivo. E aqui eu dei o exemplo: viagem. Pratique frases relacionadas com o contexto que você tem, que você quer aprender. Exemplo que eu dei aqui: Where's the bus station? Estou falando sobre transporte, direção. Dá uma focada em algo específico. Ah, eu quero aprender inglês para poder fazer missões ou para poder conseguir participar de uma reunião da igreja fora do Brasil. Inclusive, vou deixar no card aqui, tem um outro vídeo já sobre 12 expressões que todo brasileiro, que todo cristão precisa aprender. Já vai estar aqui no card para te ajudar a acrescentar em algum desses dias da semana também. Então, lembre-se, monte seu cronograma. Separe um focado no tema. Então, se a gente está falando de viagem, lembre-se, você vai precisar de transporte, você vai precisar sobre comida, você vai precisar sobre avião, aeroporto, você vai precisar de hotel, se você for ficar hospedado em hotel, ou qualquer uma dessas ideias relacionadas ao seu objetivo. Continuando on Thursday, listening com louvor. Então, você vai escolher uma música, de preferência cristã, de preferência cristocêntrica e também, de preferência, não tão acelerada. Então, eu posso dizer que é neste momento aqui eu te indicaria os louvores um pouquinho mais tipo worship. E assim você consegue acompanhar um pouquinho melhor e ter um aprendizado mais focado, um aprendizado um pouquinho mais acelerado comparado
se não fosse uma música do Forrest Frank, por exemplo, amo, mas eu sei que para quem está lá começando, nem sempre é a melhor escolha. Então, escolha uma, ouça, tenha a letra na mão, anota 3 palavras que você entendeu, anota 3 palavras que você não entendeu, que você vai pesquisar. Mas por que 3? Porque lembra, a gente está tentando focar nos 15 minutos? Então, 15 minutos por dia, 3 palavras que entendeu, 3 palavras que não entendeu, dá mais do que suficiente, porque além de você ouvir, você vai também tentar cantar junto e vai pesquisar as palavras que você não entendeu e escrever frases usando de exemplo. Então, das 3 palavras que você entendeu, tente colocar em outros contextos. Das 3 palavras que você não entendeu, pesquise o sentido, aplique para uma situação real que possa acontecer com você e lembre-se, traga para o auditivo também. Leia em voz alta. Friday. Escrever 3 frases. Pode ser sobre o seu dia, sobre o seu devocional, pode ser sobre um, um resumo da semana, o que você aprendeu durante aquela semana. Pode ser sobre algo que aconteceu contigo. Se, por exemplo, você está focando em falar sobre o passado, você pode dizer 3 coisas que aconteceram. Se você está falando sobre o presente, você pode falar sobre 3 coisas pelo qual você é grato naquele dia a Deus, de coisas que estão acontecendo na sua vida. Você pode falar sobre 3 planos que você tem sobre o futuro, e aí você vai variando de acordo com o que você está estudando de foco naquela semana. Saturday, sábado, você vai fazer uma revisão, uma recapitalização de tudo que você viu naquela semana, trazer para o auditivo, faz para escrita, rabisca, rascunha, tudo que você quiser. E lembre-se, é importante sim fazer revisão. Lembra que eu falei lá da curva do esquecimento? Quanto menor a curva, mais você lembra, e trazer sempre para fala te ajuda na memorização também. Bom, com isso em mente, temos domingo, descanso com propósito. Não se esqueça de, sim, deixar um dia vago, mas você pode também incluir o inglês na sua rotina de uma forma leve. Como? Tá ouvindo uma música, mas sem a necessidade de pesquisar. Você está assistindo alguma coisa sem a necessidade de pesquisar. Assistindo uma pregação, pode ser com legenda em português, mas está ali de forma leve, mas não sendo tão cobrada quanto você se cobraria nos outros dias da semana. Esses são os 7 dias de rotina de orientação que eu tenho para você aqui, mas calma, que ainda não acabou. Mas como assim? Você já não deu os 7 dias? Sim, mas eu tenho alguns presentes para te dar e algumas orientações importantes também de como você manter essa rotina, de forma que você tenha uma evolução constante. Então, não é sobre ter tempo, horas e horas de estudos, mas sobre ter a direção correta. Ou seja, 10, 15 minutos, onde você tenha resultado, clareza e realmente compreenda o que você está fazendo, é muito melhor do que passar uma hora perdido com vídeos aleatórios do YouTube, sem saber nem o que está absorvendo. Agora, não se esqueça também que você precisa praticar as 4 habilidades: listening, speaking, reading and writing. Então, sempre acrescente essas 4 habilidades nos seus momentos durante a semana. Vou repetir: ouvir, falar, ler e escrever. Eles têm que sempre estar lá, sendo fortalecidos e sendo revisados nos seus minutos, nos seus momentos de estudos. Não se esqueça também que não tenha medo. Do not be afraid. Do not be afraid. Não tenha medo de arriscar. Mantenha o foco. Um presente para que você também consiga manter um foco no inglês com propósito vai estar aqui embaixo na descrição. Um link do material gratuito de devocional por 7 dias. 7 dias de devocional de inglês com Bíblia, com versículos, para que você possa seguir este plano de acordo com a rotina que você já acabou de montar aqui e ter resultado e propósito. Agora, se você quer ter ainda muito mais resultado, ir além desses 7 dias,
O meu convite é o seguinte: aqui também nessa descrição eu deixei o link para que você consiga adquirir o Key to Fluency, que é o guia, as instruções de estudos para que você consiga montar um cronograma recheado de estudos com música, com vídeos, com séries, um cronograma pré-pronto, onde você só vai encaixar o seu propósito, o seu objetivo, todo o pensamento que você precisa ter no momento de estudos. Pega essa aula que eu acabei de te dar e aprofunda muito mais, onde eu vou falar sobre método, onde eu vou falar sobre um pouquinho de neurociência, onde eu vou falar sobre como funciona o seu cérebro. Você vai se entender muito mais de como você aprende para poder praticar e colocar isso no seu aprendizado, no seu inglês e levar para a vida toda. Então, esse é meu convite. E, é claro, fique de olho nos próximos vídeos também. See you next time.